Então a constância é fundamental. E um detalhe que é importante, e não deixa de ser mais do que um detalhe, é a questão que tu tá, qual é o objetivo, qual é a proposta. Por exemplo, se eu faço esse vídeo para vocês ensinando, e eu quero que esse vídeo atinja o maior número de pessoas, eu tenho que fazer com que você interaja comigo, que você comente, nem quer bater palmas, que você dá um like, porque se você não fizer isso, o algoritmo diz, isso não interessou a pessoa, né? Então, é muito importante esse tipo de ação, você entender o público, e às vezes o público não sabe. Por exemplo, o meu público é um público de pessoas mais sérias, mais velhas, e muitas vezes ele, no meu assunto, ele assiste e não interage, então eu não consigo jogar lá para cima. Então, como eu faço para que você interaja de forma natural, não é? Então, tudo isso tem a ver. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está indo para um modelo de inteligência artificial. Quando eu falo com a inteligência artificial, eu também tenho que entender como ela funciona. Eu também tenho que entender que os programadores desenvolveram uma forma de gastar menos memória, menos CPU. Então, se você não for muito específico, ele vai te dar uma resposta geral. Se você não dizer exatamente como você quer o tamanho do texto, ele vai dar o texto econômico. Então, isso é muito importante aprender. Outra coisa, nós estamos falando de aprender uma coisa nova, de um formato novo. Então, veja só a questão principal que a gente podia estar falando sobre aprendizado. Uma criança, quando ela começar a aprender a alfabetização, não é num treinamento, numa visão geral que alguém lá explica para ela. Tem um processo de aprendizado. E olha, o melhor é quando você repete, repete, repete. Então, se você não praticar o ChatGPT, por exemplo, muito, ele não vai incorporar no teu jeito de ser. Se você usar os prompts prontos, você vai ter o mesmo problema, porque você não vai estar pensando, você não está incorporando aquilo para teu jeito de ser. As ferramentas que nós temos aí para criar processos e tudo mais, é legal de você implementar para um cliente, implementar para os outros. Mas se você quer evoluir, a ferramenta ela estagna. Você tem que ser criativo, você tem que ser um testador, você tem que buscar coisas novas. Qual é o teu propósito? Essa questão, você quer ser apenas um usuário ou você quer ser um criador, um construtor, um testador? Então isso tem que ficar muito claro na medida que você vai construindo, né, o teu desenvolvimento com inteligência artificial. Beleza? Não é as ferramentas, é você que tem que focar nessa questão.